Exato. Tá? Então, o câncer de mama é uma doença extremamente importante. Chove na hora de doença, cai em todas. Tá? Não existe uma que não tenha. Então, precisa entender os conceitos da doença, né? Para vocês não errarem nenhuma questão. É uma neoplasia extremamente prevalente, tá? Tem uma alta incidência e também uma das principais responsáveis por morte por câncer de mulheres, né? Quando vocês olham no mapa os lugares com maior incidência de câncer de mama, vocês acham que são países desenvolvidos ou subdesenvolvidos? Desenvolvidos, né? As maiores incidências seria ali Canadá, né? Oceania, Europa Ocidental, né? São países desenvolvidos, né? Isso tem uma lógica, a gente tem que tentar entender o porquê. Como é que é o estilo de vida das mulheres nesses lugares, né? E aí a gente começa a entender epidemiologicamente o surgimento das doenças, né? O tipo do hábito alimentar em países desenvolvidos não leva a uma maior incidência de câncer coloretal? Então, qual será o comportamento das mulheres nesses países que levam a uma maior incidência de câncer de mama? Né? Vamos discutir sobre isso, certo? Uma coisa interessante, né? Então 12% é o risco de vocês todas desenvolverem câncer de mama ao longo da vida, né? 100 mulheres de 12 vão desenvolver câncer de mama, uma doença extremamente prevalente. Mas o que é interessante é que a maior parte das mulheres serão curáveis, né? As taxas de sobrevida em 5 anos, né, superam 90%. Isso acontece por quê? Porque a maior parte dos cânceres de mama são descobertos ainda localizados na própria mama, né? Existem campanhas, existem profilaxias primárias e secundárias em câncer de mama extremamente divulgadas, né? E isso favorece um diagnóstico precoce, além do fato anatômico, né? Que a mama ela está aqui passível de ser apalpada, né? Agora o pâncreas não dá, né? Para uma lesão no pâncreas começar a ser notada, ela precisa ter um tamanho suficiente já, né, para gerar ali um acometimento do plexo celíaco, né, uma invasão do estômago, e aí a doença já está avançada, em geral metastática, né? Então, essa vantagem do câncer de mama, né, de ser um local de avaliação mais precoce da doença, também favorece o prognóstico favorável da doença, certo? Então, quando eu descubro a doença localizada na própria mama, as chances de sobrevida em 5 anos são de 99%, ou seja, todas as pacientes curam quando eu encontro a doença localizada na mama. Quando eu já tenho linfonodos regionais comprometidos, isso já cai para 85%. Então, você já tem um grupo de mulheres que vão morrer da doença nesse cenário, certo? E quando eu tenho metástase tão séria, eu tenho cura para essa doença, certo? É uma doença metastática, é uma doença incurável, um tumor epitelial, você sabe disso. E apenas 30% das pacientes são vivas em 5 anos, tá? Um grande avanço dos tratamentos sistêmicos que a gente tem vivenciado, né? Ou seja, o quanto antes descobrir a doença, maiores as chances de cura, tá? Então, é o tumor mais comum nos Estados Unidos, né? Inclusive entre todos, entre homens e mulheres. É mais comum em mulheres brancas, tá? Mas existe uma questão em relação às mulheres negras, porque elas em geral descobrem a doença mais avançada, por toda uma questão, né, de dificuldade de acesso aos serviços de saúde nos Estados Unidos, né? Esses são dados americanos. Então é mais comum em mulheres brancas, mas os diagnósticos em mulheres negras tendem a ser mais avançados ao diagnóstico, tá? Mulheres mais jovens tendem também a ter tumores mais agressivos e mais avançados, né? Porque em geral são tumores relacionados a mutações genéticas hereditárias, ali, como o PRCA, né? Então tumores com uma carga mutacional mais elevada, por já terem um fator de risco predisponente, né? E também as mulheres com menos de 40 anos não estão na fase de profilaxia secundária. Então elas não estão na data, né, nos programas, né, na idade para o programa de rastreamento. Então elas acabam tendo um diagnóstico mais tardio, além da biologia mais desfavorável nessa faixa etária.
Tá? Mediana de idade é 63 anos, então em geral o câncer de mama ele ocorre na pós-menopausa. No Brasil, o principal câncer entre as mulheres representa 30% dos cânceres envolvendo mulheres, mas quando a gente olha, isso é uma coisa que só acontece no mundo, olha, o câncer de colo de útero cola em primeiro lugar junto com o câncer de mama. Tá? Você vê como a gente ainda não consegue lidar com problemas básicos de saúde, como vacinação, profilaxia secundária, né? Então, quanto mais desigual a região, maior a incidência de cânceres em países subdesenvolvidos, como é o caso da região norte. E, ao mesmo tempo, também acaba adquirindo o estilo de vida de países desenvolvidos. Então, acaba tendo alta incidência de câncer de países desenvolvidos e subdesenvolvidos numa mesma região. Tá? Então, olha aqui, nos Estados Unidos, ao longo do tempo, a gente teve aqui, na década de 90, um aumento da incidência importante. O que aconteceu? Foi a implementação dos programas de mamografia. E aí aumentou mais a incidência do que o normal, porque começou a descobrir mais doenças nesse momento. E aí, a partir desse momento, ele começa a ter um aumento gradual, né? Que isso tem a ver com o estilo de vida das mulheres. Tá? Então, o câncer de mama vem aumentando a sua incidência e vai aumentar a sua incidência para os próximos 20 anos. Tá? Ao mesmo tempo, o prognóstico vem melhorando, porque a gente vem detectando cada vez mais precocemente e tem também tratamentos mais modernos para os cenários avançados que têm aumentado a sobrevida dessas pacientes. Câncer de mama ele pode dar em qualquer local da mama, tá? Ele pode vir da gordura, da pele, do pênis, ele pode ser um sarcoma do tecido conjuntivo, tá? Ele pode ser do ducto mamário, ele pode ser do lóbulo mamário, né? Ele pode ser da pele, né? Aqui do mamilo, que é o pênis, que vocês vão ver também. Então existem, qualquer porção da mama pode desenvolver neoplasia, mas a neoplasia mais comum da mama é o carcinoma, né? Que é um tumor epitelial do ducto mamário. Por que o carcinoma do ducto é o mais frequente na mama? Porque é o ducto que todo mês gera mitoses sucessivas para formar os lóbulos prontos para a amamentação. Então, todos os meses as mulheres se preparam, gerando essa formação de novos ductos até formar lóbulos para receber o bebê. Só que daí chega e não recebe, então isso tudo é destruído. E todo mês isso foi montado. Por isso que a mama da mulher cresce todo mês. E dói, né? Que ela fica sensível, porque o estrogênio prepara a mama da mulher para receber um bebê todo mês e não vem, aí isso volta, tá? Então o que acontece com essas mulheres? Normalmente as mulheres menstruavam, você pegar mais ou menos uma faixa etária, uma época de uns 60 anos atrás, a faixa média assim, de menarca é aos 14 anos. Tá? Hoje as meninas estão menstruando aos 8 anos, tá? 9 anos. Isso tem a ver com exposição, né? E canita, né? Essas coisas. E isso influencia bastante, né? O desenvolvimento precoce, a sexualização precoce das crianças acaba favorecendo, né, uma menarca mais precoce. Vocês compreendem que uma menarca mais precoce vai gerar estímulos por mais longo tempo ao longo da vida, certo? E essas meninas hoje que estão menstruando cedo, elas hoje trabalham, a mulher tem, né, parte profissional, se for estudando, vocês não vão poder ter muito filho, né? Você pegar a avó de vocês, tinha 9 filhos, 10 filhos, hoje vocês mal têm 1 ou 2 filhos, né? Ninguém consegue mais que isso para bancar essa galera, né? Mas na época, né, 60 anos atrás, 80 anos atrás, era comum ter os filhos, né? Até para ajudar na venda de casa e tudo mais. Então o que aconteceu? O que acontece quando eu tenho um filho? O meu ducto mamário para de se desenvolver, porque ele já está desenvolvido, né? Então eu paro aquelas mitoses sucessivas na mão, né? Lembra que quando eu tenho mitose sucessiva, no meio dessa mitose pode surgir mutações. Essas mutações em geral são corrigidas, né? Mas a gente pode ter um erro no matrix, não corrigiu direito,
ou eu já posso carregar comigo um erro nos precursores de defesa dessas mutações, né? Ou seja, uma alteração de gene expressor de tumor. Aí a hora que eu tenho maior risco de passar uma mutação despercebida, certo? Então, ter menos filhos ao longo da vida aumenta o teu risco de ter câncer de mama. Porque quando você tem filhos, você tem a progesterona, a progestação mais alta, a estrogênio não vai levar à proliferação do ducto mamário. Então, a mulher ia lá, tinha um filho, aí praticamente emendava um filho no outro, né? Quando dava já ia pro outro, né? Então ela não tinha proliferação do ducto mamário, então o câncer de mama era muito mais baixo, né? E a amamentação é uma coisa que também protege, porque também mantém os níveis de estrogênio baixos, né? Então hoje as mulheres não conseguem amamentar, né? Já tem que voltar ao trabalho, 4 meses, né? Então o período de amamentação reduziu, né? E isso era um fator protetor para câncer de mama, porque reduz a exposição estrogênica. Então imagina, hoje as mulheres têm, por conta da mulher moderna, né? A mulher moderna tem menos filhos, a mulher moderna trabalha, né? A mulher moderna tem uma menarca precoce, e quando ela chega nos 50 anos de idade, ela não quer ficar vovó, né? Aos 50 anos ela está voando. Então o que ela faz? Chip da beleza. Então ela aumenta a exposição estrogênica dela por mais tempo depois do que era para parar. Então começa antes a menarca agora, e quando é para parar, ela retoma depois. Então o câncer de mama está virando uma coisa epidêmica. Por todos esses fatores. Então por que os países desenvolvidos acabam tendo mais câncer de mama? Pelo perfil das mulheres de países desenvolvidos ou de classes desenvolvidas. Por isso que há alta incidência de câncer de mama, porque a gente tem muita gente, né? E as mulheres, se você for ver hoje em dia, mudaram essa característica de muitos filhos, né? Hoje mal tem filhos, não consegue amamentar, né? Por conta do estilo de vida, tem que ajudar em casa, tudo mais. Tá? Eu não entendi essas coisas. Eu gosto que vocês entendam os mecanismos carcinogênicos das doenças, né? Para ver como elas se configuram e qual é o perfil de pacientes que vão desenvolver essas doenças. Certo? O que mais é importante de fator de risco para câncer de mama? Bebida alcoólica. Mulherada hoje está bebendo mais que homem. Tá? Está bebendo mais que homem nas festinhas. O que acontece? O uso moderado de álcool aumenta o risco de forma significativa de câncer de mama. Tá? Quem tem história familiar de câncer de mama na família, cuidado com o álcool. Tá? Álcool é um fator de risco para câncer de mama extremamente perigoso. Tá? Então o consumo hoje, se você vê as mulheres com menos filho, né? Menos alimentação, enchendo a lata, né? Então beber é algo muito significativo para câncer de mama. Tá? Então reduzir a exposição ao álcool é importante, tá? Principalmente quem tem história familiar. Beleza? Profissões noturnas, cara. Você acredita também que eu fazer isso? Então, tipo, aeromoça, vigia, pessoas que dormem pouco, né? Plantonista, que vocês na plantão, viver de plantão, né? Aumenta o risco de mama. Então, a proliferação incontrolável de células anormais surge em função de alterações genéticas, sejam elas hereditárias ou adquiridas por exposição a fatores ambientais ou fisiológicos. Frase bonita, né? Então essa formação incontrolável de células, que é o câncer, surge de uma alteração genética, certo? Que pode ser hereditária, ou seja, você pode já carregar uma alteração em um alelo do gene expressor de tumor, por exemplo. Ou ela pode ser simplesmente adquirida, né, sem eu ter um fator de risco, fator hereditário de base, adquirida por exposição a fatores ambientais, né? Por exemplo, álcool, a gente falou. Ou até fisiológicos, ou seja, não é só a exposição a fatores ambientais propriamente dito. O próprio estrogênio da mulher, né, pode gerar o câncer dela, né? Tem mulheres que têm uma codificação da expressão gênica, da produção de estrogênio, que acaba favorecendo o risco de câncer de mama. Sabe? E não é uma mutação genética hereditária. Não é aquela mutação que a gente reconhece que passa de pai para filho. Mas existem perfis
né, de expressão gênica de determinadas mulheres que favorece uma maior quantidade de estrogênio na circulação. E essas mulheres acabam tendo maior infertilidade de ovário e mama. Tá? Por isso que modular epigeneticamente essas características é importante. Então, mulheres que têm histórico de câncer de mama conseguem desregular os genes podres e regular, ativar genes bacanas através do estilo de vida. Tá? Atividade física, alimentação saudável, isso tudo favorece você não expressar os genes que você poderia ter como facilitadores no meio da doença. Beleza? Então a idade, a gente sabe que a idade é um fator de risco para todos os cânceres, né? Histórico familiar, a gente sabe que quanto aquela mesma história do câncer de colo retal, que é aquelas alterações poligênicas, que a gente não descobre um gene isolado, né? Mas a gente sabe que na família existe uma expressão gênica favorável para o desenvolvimento de neoplasia. Então, quando eu tenho familiares de primeiro grau envolvidos, o meu risco é mais alto do que a população geral, tá? Pode chegar até 3 vezes mais, dependendo se é um parente de primeiro grau, se é um parente, se é o câncer de mama dos parentes de primeiro grau é bilateral, se o câncer de mama é enorme na sua família, aí o seu risco vai aumentando cada vez mais, tá? Então, esse histórico familiar é a mesma coisa que o câncer coloretal. Quando eu tenho um familiar de primeiro grau na minha família com câncer de mama, o meu risco é maior do que a população geral, tá? Mas não é uma mutação reconhecida naquela família que passa de pai para filho, tá? Mutação hereditária corre de 5 a 10%, mais ou menos igual ao câncer coloretal. Então, a minoria dos casos de câncer de mama tem uma relação genética hereditária, né? Em mutação, assim, BRCA1, BRCA2, né? Então, vamos lá ver direitinho. Gene BRCA1 e BRCA2. O que é o gene BRCA1 e BRCA2? É um gene expressor de tumor. É um gene responsável pelo reparo de recombinação homóloga. Reparo de recombinação homóloga. Então, quando uma fita do DNA, um gene, é alterado, quebrado, ou mutado, qualquer coisa que seja, ele pode ser novamente codificado de forma correta, utilizando uma cópia da fita parceira. Então, eu pego a fita parceira, arranco isso fora e coloco de novo. Isso é um reparo de recombinação homóloga. Eu uso a fita de um lado para ajudar na fita de cá, para deixar ela normal de novo. Tá? O BRCA faz isso. Então, se eu não tenho BRCA, eu não consigo corrigir esses reparos. Então, eu tenho um acúmulo de mutações. Né? Então, o BRCA é um componente de um gene expressor de tumor, um componente da nosso armamento contra mutações oportunistas. Tá? Então, quem já nasce com isso alterado, acaba desenvolvendo câncer numa fase mais precoce da vida e um câncer com uma carga de mutação mais elevada, uma instabilidade genômica. Né? Qual é o risco de uma pessoa igual assim, da população geral ter câncer ao longo da vida? 12%. Se ela tiver um parente de primeiro grau, isso pode chegar a 20%, 25%. Agora, se ela tiver mutação BRCA, qual é o risco? 70%. É muito alto, né? Então, quando eu tenho uma mutação genética hereditária, a gente sabe o motivo. Existe uma proteína de reparo do DNA que está alterada e, por isso, basta um dano no outro alelo para desenvolver um fenótipo tumoral, certo? E, então, o risco de câncer de mama em BRCA1 e BRCA2 é muito alto, 70% ao longo da vida, e nesse gráfico vocês vão ver que o BRCA1, o risco aumenta mais rápido. Eles chegam no mesmo lugar lá em cima, mas o BRCA1 ocorre em uma fase mais precoce da vida, enquanto o BRCA2 demora um pouquinho, né? Então, assim, o pico mesmo fica ao redor dos 35 anos, e começa a aumentar de fato a incidência de câncer de mama em BRCA1, e no BRCA2 aos 40, que começa a aumentar muito, tá? Então parece que o BRCA2 ele acaba sendo mais permissivo, a coisa acontece mais tarde, enquanto o BRCA1 ocorre mais precoce.
isso vai ajudar, vai nos guiar na realização de ovarectomia. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente BRCA1, né? Eu preciso tirar os ovários dela? Preciso, ela tem risco de câncer de ovário de até 40%. E quando que eu vou tirar? A partir dos 35, né? Que é quando a incidência de câncer já aumenta. E quando eu tenho BRCA2, eu tiro aos 40, porque eu posso esperar um pouquinho mais sem correr tanto risco, tá? Professor, esses fatores de risco genéticos, eles são aplicados de forma igual para o sexo masculino, parente de primeiro grau? Quando é parente de primeiro grau masculino, o risco aumenta dramaticamente da sua família, tá? Porque não é um câncer usual de homem, né? É um câncer raro em homem. Então, se você tem um câncer de mama em homem na família, a chance de estar relacionada a uma mutação da BRCA é muito alta. Muito alta, talvez seja uma coisa mais alta, porque não é para homem ter câncer de mama. É muito raro. Se tem, investiga essa família, cara, porque deve ter um BRCA mutado aí nesse negócio. Por um homem desenvolver câncer de mama. E nada de glândula, né? A glandulinha que tem ali desenvolvendo doença, né, cara? E é algo que fica estimulado, né? Então é. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Não pense em tirar o ovário. Pensa assim, qual que é a doença que desenvolve mais precoce? BRCA1 ou BRCA2? Isso é o que eu quero que você tenha na cabeça, tá? Então, quando você tem que correr mais rápido com a profilaxia primária, um BRCA1 ou 2? É isso que você tem que saber. O resto vocês vão aprender, tá? Então, qual é o maior risco de câncer em BRCA mutado? Mama, 70%. E ovário, 40% no BRCA1 e no BRCA2, 17%. Então, o risco de câncer de ovário é menor no BRCA2, tá? Chega a 17%. Olha aqui, ó. Então, risco cumulativo de câncer de mama e de ovário em portadores de BRCA1. Ó, BRCA1, 70% lá de câncer de mama e 45% de câncer de ovário. Quando eu vou no BRCA2, olha aí, ó, 70% lá do câncer de mama e 12%, né, a gente vai 12 a 17% e 60% a 70% do câncer de mama. Então, BRCA1, mama 70%, ovário 40%. BRCA2, mama 70%, ovário 15%, 17%. Então, câncer de ovário é menos frequente no BRCA2 do que no BRCA1. Beleza? Isso é uma coisa que sempre está em prova. BRCA2 é menos relacionado, embora seja altamente relacionado, é menos que o BRCA. Tá? Então, olha aqui, câncer de mama como cola, BRCA1 e BRCA2, e câncer de ovário, BRCA1 superior a BRCA2. Certo? Então, o que a gente está vendo aqui? Que câncer de mama é uma doença relacionada ao estilo de vida de mulheres de países envolvidos, que não têm filhos, que trabalham muito, que não amamentam, que têm estresse, que enche a lata e acaba desenvolvendo câncer de mama. Certo? Mas existem meninas que acabam tendo um risco maior do que a população geral, porque carregam uma mutação em um gene expressor de tumor. E essa mutação vem do hereditário, essa autossômica dominante altamente penetrante, né? E a gente precisa identificar essas famílias. Como que a gente vai identificar isso em anamnese, né? Então, se o indivíduo tem menos de 50 anos de idade, qual que é a mediana do câncer de mama? Não é 65? Se ela tem menos de 50 e está com câncer de mama, ela já merece uma investigação, né? Se ela tiver menos de 50 anos, tiver câncer de mama bilateral ou 2 tumores, um já é difícil ao longo da vida, 2 também já chama atenção. Câncer de mama do tipo triplo negativo, vocês vão ver que esse é o indiferenciado dos cânceres de mama. Então, se ela tem um tumor de biologia mais agressiva, é um tumor que tem uma carga mutacional mais alta. Então, se ela tem menos de 50 anos e tem um tumor triplo negativo, opa, eu vou investigar essa mulher, uma mutação genética hereditária, certo? Câncer de ovário. Então, os tumores epiteliais de ovário estão ligados a câncer de mama. Então, se eu tenho histórico na família de câncer de ovário, né, e eu estou indo lá investigar um câncer de mama já diagnosticado, lá do médico da anamnese, o cara tem que investigar a genética da minha família. Ela tem histórico de câncer de ovário na minha família, na minha irmã,
e eu estou com câncer de mama, o médico tem que avaliar se não tem um PSA mutável nessa família. Então, fica muito fácil saber, porque diagnóstico é precoce, em geral ocorrem tumores mais indiferenciados, triplo negativo, pode estar associado a outros tumores juntos, então se os pacientes têm síndrome genética hereditária, eles não podem ter, além de tumores duplos ou múltiplos, podem ter outros tumores primários? Podem, então por isso que do ovário, como também pâncreas, está muito relacionado também, porque não fica entre os mais famosos. Mas quando você tem câncer de pâncreas associado na família e também tem câncer de mama, você tem que pensar em mutações PSA também, tá? Tem uma câncer de mama enorme, que eu falei para vocês, não é comum, se tem que investigar essa família. Ancestralidade judaica ashkenazi. Então, quiseram fazer um estudo com PSA mutável, escolheram um hospital em Israel, porque lá as famílias elas acabam casando entre si. Né? É uma tradição dos judeus ashkenazes, eles casam com os irmãos, sabe? Com os primos, muito próximos. Então, mais de 60% da população judia ashkenazi tem mutação BRCA. Tá? Então, eles já sabem disso, já nascem já entendendo profilaxia, tem que ser feito, eles não deixam uma tradição. Né? Então, se aparece, a gente prova isso, né? O cara judeu ashkenazi, visto esse cara, se ele falou isso, que eu peguei sem querer, acredita? Uma paciente com câncer de ovário comigo, loirinha assim, do olho azul, aqui em Porto Velho. Aí eu falei, personalidade histórica, sabe, contra a sua família e tal. Todo mundo tinha câncer de mama e ovário na família. Caramba! Não, na região do Rio Grande do Sul e tal, não sei o que, mas vocês são judeus, nós somos judeus. Caramba, são judeus ashkenazes, eles somos? Acho que judeu ashkenazes não pode. Eu nunca tinha nem feito uma rede, mas eu achei uma aqui. Que a família dela veio pra cá, do Rio Grande do Sul e tal, judia ashkenazes. E PSA mutável, obviamente, peguei na anamnese. Né? Câncer de pâncreas associado a câncer de mama, como eu já vocês. Aquelas coisas que vocês sabem, né? Tem muito familiar, tem menos de 50 anos, tem um monte de tumor aparecendo, tem que investigar essa família. Então, fatores de risco para câncer de mama: menarca precoce, menopausa tardia, não ter filhos, gravidez tardia. É pior do que não ter filho. Por quê? Essa é uma coisa para vocês é complicado, né? Porque o que acontece? Vocês deixaram o ducto e o teu corpo envelhecer de um jeito que o estímulo mais punk proliferativo você vai dar quando seu sistema imunológico já não está aquela coisa, entendeu? O risco de passar uma mutação despercebida é maior, entendeu? Não, mas é a idade de vocês, é a idade de vocês, não tem jeito como fugir disso, né? O que vocês fazem para não ter isso? Alimentação saudável, atividade física, né? Controle do estresse. Mas agora, vamos lá. Então, olha, uma coisa, a amamentação como fator protetor, precisa decorar para tudo isso. Olha que interessante, quando eu olho o paciente com câncer coloretal, eu já tenho um estereótipo, né, de paciente com síndrome metabólica. Quando eu olho o câncer de mama, eu tenho um estereótipo da mulher moderna, né, em tudo isso que a gente conversou e tudo mais, né? Então, não precisa decorar, né? Menarca precoce, menopausa tardia. Uma coisa importante, né, que tem tudo a ver com a profilaxia primária, câncer de mama, é o controle da obesidade. Tá? Onde que a gente produz gordura além do ovário? Onde o hormônio além do ovário? Na gordura. Onde a gente produz hormônio além do ovário? Na gordura, certo? A gordura, através da aromatase, vai fazer com que a testosterona vire estriol, certo? Por isso que bombadinho, que é gordinho, acaba ficando tetudinho, porque essa testosterona em excesso acaba convertendo para estriol e ele acaba ficando com excesso de estrogênio. Aí ele fica broxa e tetudinho. É real. Mas aí tem que tomar glutaramatase, que é o que eu uso para tratar meus pacientes. Aí você inibe a conversão periférica e aí o estradiol baixa rápido. Então, vocês imaginam que uma mulher que está para parar de menstruar e é gordinha, ela vai manter altos níveis de estradiol depois da menopausa.
Então isso favorece ela ter um nível alto de hormônio. Esse hormônio continua estimulando a glândula mamária no momento em que a imunidade dela está muito mais baixa. Por isso que a maior parte dos cânceres de mama são após menopausa, que estão relacionados a esses maus hábitos, engordar e tudo mais, por conta disso. Tá? Então, a obesidade na pós-menopausa é um fator de risco para câncer de mama. Certo? Então, essa parte inflamatória em relação à gordura, vocês já viram em câncer coloretal, né, que ela estimula a IGF-1, que é um fator proliferativo, né, a resistência insulínica, e as toxinas inflamatórias todas agindo, né, para favorecer um ambiente carcinogênico. Né? E além disso, uma maior liberação de hormônio através da gordura, fazendo com que ela tenha um maior risco de desenvolvimento de câncer de mama. Tá bom? Então, mulher moderna, alto consumo de gordura e carboidrato, obesidade, gestação tardia, não tem filhos, menor período de amamentação e uso abusivo de álcool. Álcool, quanto maior a dose, maior o risco. A ingestão regular de 3 chovinhos ou um whisky é considerada fator de risco para a doença. 3 chovos por dia, né? Mas também aquela vodka todo sábado vai acabar valendo pelos chovinhos. Então, mulherada, cuidado com a chalada. Pacientes que fizeram radioterapia para linfomas de Hodgkin, a Tainá, por exemplo, radiou o tórax, né? Então, ela tem que ficar sendo avaliada quanto a câncer de mama por conta da radioterapia que envolveu a mama. Né? Terapia de reposição hormonal, sim, aumenta o risco, sim, de câncer de mama. Inclusive, teve um estudo que foi pausado pelo que as mulheres começaram a morrer muito, que é o WHI, né? Mas isso vários ginecologistas questionam, porque os estudos foram feitos por muito tempo, os estudos, 10 anos de TRH, os caras acham que só por 5 anos seja o adequado, né? Foi feito com estrogênio e sem progesterona. Então, há espaço sim para fazer TRH, mas tem que ser para as mulheres que têm sintomas, que não se adaptam bem ao estado pós-menopausal e por tempo mais curto possível. Tá? Contraceptivos orais, sim, também aumentam o risco de câncer de mama. Para o uso prolongado de anticoncepcional aumenta o risco de câncer de mama também. Isso também é um fator das meninas modernas, né, que usam períodos prolongados de anticoncepcionais orais. Claro que o DIU de cobre não, mas o DIU Mirena também aumenta o risco. Doenças pré-malignas, né? Então, essa é uma coisa que tem que ficar em prova. Toda hiperplasia, o que é hiperplasia? É uma proliferação celular, um aumento, né? Hiperplasia celular. A hiperplasia que não tem atipia nuclear, ela não causa risco de câncer de mama. Então, por exemplo, hiperplasia ductal, papiloma intraductal, né? Fibroadenoma. Desculpa. As que não causam, estão aqui, cadê? Essas causam hiperplasias, mesmo sem ou com atipias, causam aumento do risco de câncer de mama. Claro que as sem atipia em menor número do que as com atipia. Mas o fibroadenoma também aumenta o risco de câncer de mama baixo, mas aumenta. E ectasia ductal, ectasia, não hiperplasia, ectasia, dilatação do ducto mamário, ectasia ductal não aumenta o risco de câncer de mama, ectasia ductal. Tá? Fibroadenoma, hiperplasia sem atipia, aumenta pouco, mas aumenta. E as hiperplasias com atipia, essas o bicho pega. Eu peguei uma paciente que tinha 3 essa semana, né? E eu conversei bastante com ela sobre orientação do estilo de vida, né? Então vamos lá. As hiperplasias aumentam o risco de câncer de mama, seja sem atipia ou com atipia, né? E o fibroadenoma aumenta o risco de câncer de mama também. Tá, olha aqui. Quando eu tenho uma hiperplasia atípica, o meu risco de câncer de mama aumenta gradualmente conforme os anos vão passando.
Então, quem teve esse diagnóstico de hiperplasia atípica tem que ter um monitoramento de perto. E quanto maior o número de hiperplasias atípicas detectadas e retiradas, maior ainda o risco ao longo da vida. Então, tem que vigiar bastante essas mulheres. E olha lá, o que não aumenta o risco: mastalgia, ectasia ductal e fibrose. Tá? O resto aumenta o risco de câncer de mama. Fatores protetores: atividade física. Pode assim, não aumenta o risco de mastalgia. Aqui, ó. Mastalgia, ectasia ductal e fibrose. Tá? Então, resumo: quanto maior a idade, maior o risco. Brancos têm mais risco do que negros. Excesso de peso é um fator de risco na pós-menopausa. Menarca precoce, menopausa tardia, primeira gravidez tardia, não amamentar e nulliparidade, consumo de álcool aumenta o risco linearmente, dieta inflamatória rica em gordura e carboidratos, exposição prévia à radioterapia, já comentamos agora há pouco, contraceptivo oral aumenta o risco, inclusive o diumireno, aqui. Terapia de reposição hormonal, os dados são conflitantes, mas em geral, por períodos prolongados, isso não deve ser feito. Fumo e trabalho noturno também são dados conflitantes, mas parece aumentar também o risco de câncer de mama. Fatores protetores, né? Dieta rica em soja, dieta do Mediterrâneo, aquela dieta dos países da Espanha, né? Itália, que fazem dieta do Mediterrâneo. Atividade física e dieta, né? Ou seja, boa alimentação, controle de peso corporal e atividade física. Quanto que a mamografia reduz a mortalidade por câncer de mama? 20 a 30%. Quanto que a atividade física e boa alimentação reduz a mortalidade por câncer de mama? 60%. Então, a profilaxia primária de câncer de mama é superior a fazer um exame de mamografia, né, em termos de redução de mortalidade. Certo? Porque ao identificar uma lesão, eu já tenho câncer. Agora, ao fazer atividade física, boa alimentação, você acaba não desenvolvendo a não fazer. Certo? Sobre 40%? 60% da atividade. Dobra. Tá? Então, alimentação saudável, controle do peso corporal, atividade física, reduz mais 28%, né? Com a mamografia, né? Isso chega a 60%. Prevenção primária. Então, em quem eu faço prevenção primária? Essa Angelina, ela já deve ser amontada, tirou as mamas do ovário, certo? Então, qual é mais indicado, vocês acreditam? Fazer a oforectomia ou mastectomia? O que é mais fácil de descobrir no tumor? O ovário? Quem causa o tumor de mama não é estrogênio? Quando eu retiro o ovário, eu já reduzo 80% do risco de desenvolver câncer de mama. Igual o cachorrinho, você castra, você reduz o risco de câncer de mama. Então, algumas cachorrinhas, eles castram de propósito para evitar que ela tenha câncer de mama. Tá? Então, isso também acontece em mulheres com VSA mutado. Então, em mulheres VSA mutado, a gente vai favorecer a oforectomia a partir dos 35 anos para VSA1 e a partir dos 40 anos para VSA2. Lembra que eu mando um pouco mais? Beleza? E a mastectomia profilática bilateral, ela é assim, opcional, certo? Porque você fazendo a oforectomia, você já protege contra o risco de câncer de mama, mas a mulher, o risco ainda é alto, mesmo fazendo a oforectomia. Então, em geral, as mulheres fazem a oforectomia a partir dos 35, 40 anos e fazem a mastectomia profilática bilateral. Tá? Então, toda paciente minha com câncer de mama, eu faço teste genético ao início do diagnóstico para a gente poder definir a cirurgia dela já com uma mastectomia bilateral. Tá bom? Então, eu fiz essa parte aqui. Então, uma mastectomia profilática é meio opcional, mas ela pode ser feita. O que é mais importante é fazer essa oforectomia
bilateral. E a cirurgia conservadora, quando faz? A cirurgia conservadora é o objetivo de todo um tratamento do câncer de mama. Né? O objetivo da gente é tentar não arrancar a mama completamente, para todas as mulheres. Então, aí vocês vão estudar comigo junto quais são os cenários em que eu devo lançar mão de um tratamento neoadjuvante para alcançar isso. Né? Ou cenários que eu posso operar de cara, porque já vai sair com doença conservadora, cirurgia, não vou precisar reduzir. Né? A mulher tem uma mama grande, a lesão é pequenininha, não vou precisar tirar a mama toda. Né? Então, vocês vão aprender que, de acordo com a biologia do tumor, com a extensão da doença, com o volume da mama, eu vou poder ou não lançar mão de tratamentos neoadjuvantes. Vamos lá. Então, mulher que tem BRCA mutado já começa a fazer o rastreio antes, lembra igual câncer de colo, que fazia antes quando tinha questões hereditárias envolvidas, PAF, LINT. Quando eu tenho BRCA mutado, eu começo a fazer exames a partir dos 25 anos. Vale a pena fazer mamografia aos 25 anos? A densidade mamária não deixa. Então, mesmo sendo ruim, a gente começa com mamografia a partir dos 30. O ideal da mamografia é a partir dos 40. Mas a gente sempre faz a mamografia porque a mamografia consegue avaliar melhor lesões benignas, fazer diagnósticos diferenciais, sabe, das lesões de microcalcificações melhor, né, do que uma ressonância. Então é um ótimo rastreamento. Então a gente não faz a ressonância isolada. Começa com a ressonância aos 25 porque é o exame que dá para fazer. Mas quando chega aos 30, a gente já agrega a mamografia junto. Tá? Vocês já tiveram o pedrinho, né? Bastante essas partes, né? Então o importante da mamografia é a gente reduzir a mortalidade do câncer de mama fazendo o quê? Profilaxia secundária e diagnóstico precoce. Certo? Pode reduzir até 30% o risco de câncer de mama. Lesão oculta a mamografia, 15%. Em geral, quando isso acontece, a gente tenta pedir um ultrassom complementar para ver se não estava num ponto cego da mamografia, né? E aí o ultrassom talvez consiga o operador encontrar a lesão. E existe 30% de tumores de intervalo. Falei para vocês que uma vez eu fui chamado para defender um médico que tinha sido processado por uma mulher que foi acompanhar esse ginecologista, tinha um nódulo que ela foi avaliada e falou: olha, esse nódulo é benigno. Deu 6 meses, o tumor apareceu na mama dela. E ela quis processar esse cara, porque o cara já falava que o nódulo era benigno. Né? E ela acreditou, e 6 meses depois ela estava com o tumor da mama, que ele tirar a mama. E aí eu fui lá para olhar as coisas, e olhando a mamografia, o nódulo que o cara falou que era benigno era um nódulo às 9 horas. E era um nódulo com característica benigna, né? Redondinho, tudo certinho, um nódulo benigno. E no exame atual, ele estava lá. Só que o que surgiu foi um tumor às 12 horas. Surgiu um tumor de intervalo. É um tumor que surgiu no meio dessas duas mamografias. Então, ele não estava errado. O tumor que ele julgou benigno continuava lá e era benigno. O que apareceu foi um tumor de intervalo. Aí o médico foi absolvido. Eu vi um monte de artigos mostrando que até 30% pode ter tumores de intervalo. Tá? Por isso que não dá para confiar 100% na mamografia. Né? Tem que fazer estatística, tem coordenação e fazer mamografia, claro, pega bastante, mas não é 100%. Certo? Então a gente vê aí no Forest Plot, dos estudos, dentro de uma meta-análise, né, mostrando em esquema Forest Plot que de fato a mamografia é sim um fator redutor de mortalidade do câncer de mama. Mamografia vocês manjam, né? Mamografia vocês tiveram radiologia de Pedrox. O que é importante vocês lembrarem é que em mamografia o que eu preciso avaliar, basicamente, uma lesão com 1 centímetro tem 1 milhão de células tumorais. Então o ideal é que eu detecte uma lesão ainda não palpável, né? Então, às vezes, se eu pegar uma microcalcificação, já é uma coisa super interessante, né? Encontrar uma lesão ainda numa fase super precoce, né? Por que ocorrem as microcalcificações, né?
Se você for ver aqui, tem microcalcificações. Você vê que elas não são agrupadas. Porque o leite meio que coagula os ductos e ele vai formando esses pontinhos, certo? Mas quando esses pontinhos se agrupam, vocês conseguem enxergar isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Então o que acontece? Se tem um nódulo no meio irregular, o que acontece com um tecido? Por que chama câncer? Por que o câncer é câncer? Porque parece um caranguejo quando ele está no tecido. Todos os caras iam ver os corpos lá das pessoas, no medieval, que foi quando apareceu o nome, parecia um caranguejo infiltrando os tecidos, sabe? Por causa dessa característica dessas irradiações locais, assim, né, no tecido. Então, o que ele faz? O tumor, quando ele começa a puxar o tecido, aí o que acontece com as microcalcificações? Elas se agrupam, elas ficam todas envolvidas em um lugar. Olha o que acontece, olha lá. Tá vendo? São microcalcificações agrupadas. E quando eu agrupo e tiro uma foto assim, vai ter uma bolinha maior, uma bolinha menor. Embora elas sejam todas iguais, na hora que eu agrupo, elas ficam de tamanho diferente. Então a gente chama disso de polimórficas e agrupadas. Então, você tem microcalcificações, né, pleomórficas ou polimórficas, pleomórficas e agrupadas. Então, eu tenho calcificação que pode acontecer de forma benigna no câncer de mama? Posso. Calcificação de vaso, calcificação de ducto, né? Calcificações grosseiras, de pipoca, né? Calcificação grosseira, isso não é câncer de mama. Mas quando eu tenho um nódulo irregular associado a microcalcificações agrupadas e polimórficas, isso é aqueles BIRADS 4C, né? Então, é isso que vocês têm que ter na cabeça, né? Então, as microcalcificações pleomórficas e agrupadas associadas a nódulos espiculados, irregulares. Isso é as lesões que a gente vai querer biopsiar. Certo? Um nódulo irregular, uma margem completamente indistinta, né? Olha esse aqui com a margem especulada, maior isso ainda, né? Olha a microcalcificação aqui, ó, agrupadas e pleomórficas, né? Então, isso acontece, cai em prova de residência e mexe, tá? Bom, rastreamento eu vou entrar então na semana que vem. Vou dar umas coisas para vocês aí para a prova. Tem bastante coisa para falar. Prova que vem eu pego mais coisas, tá bom? Obrigada.